aqui, pessoal, vamos finalmente fazer a questão de número 5. Essa questãozinha aqui, que ela é relativamente bem complicadinha, mas dá pra fazer, né? Claro. Eu mandei ela lá no grupo da gente, né? Ela é resolvida, e aqui eu vou explicar mais ou menos como é a resolução. Aqui ele fala, né, no enunciado, só um fato importante, né? Ele fala que as partes superior A, B, C, que é essa daqui, né? Tem espessura de 9,5 milímetros, né, na parte superior do ABC, que é essa parte aqui do A. Ela tem uma espessura daqui até aqui, né, de 9,5 e a parte inferior de 6,4. Então daqui até aqui e daqui até aqui, né, 6,4. O pino A tem espessura de 9, tem diâmetro, né, de 9,5. Então esse pino A aqui tem um diâmetro de 9,5. E o pino C, né, tem diâmetro de 6,4. Show, né? Ele pede a tensão de cisalhamento em A, a tensão de cisalhamento em C, a tensão normal em ABC, né? Qual é o membro com a maior tensão normal, né? E ele pede a tensão de cisalhamento, né, na superfície colocada de B. Pessoal, colada, né, de B. Vamos pensar assim: o que é tensão normal e o que é tensão de cisalhamento? Tensão normal, a gente sabe que, vamos dizer que a gente tem esse corpo aqui, né? Imagina que é um cubozinho. E aí o que acontece nesse cubo? Imagine que tem uma força sendo aplicada aqui nele, né? Isso sendo uma força P. E aí o que é que acontece? A gente vai e parte esse corpo daqui até aqui, né? A um ângulo de 60 graus. Não, vamos botar 30 graus, né? A um ângulo de 30 graus. O que acontece? Essa força aqui ela vai descer, digamos, para cá, né? Aí aqui vai ter essa força P. E aí, o que acontece? Desenhando aqui só a parte do corte, né? E onde caiu. E reparem um negócio. A força, ela tá assim, né? Ela vai gerar duas componentes, né? Uma que a gente vai chamar de força normal, né? E outra uma força cortante. A força normal, ela é perpendicular a esse plano, né? E a força cortante, ela é no plano. A força cortante, então, ela seria mais ou menos assim. Eita, deixa eu apagar isso aqui. A força cortante, ela seria mais ou menos assim. Ela seria no plano, reta com o plano, né? Na direção do plano. E a força normal, ela seria perpendicular ao plano. Então, ela estaria mais ou menos... Não é assim não. Ela estaria mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui. Ela estaria a 90 graus do plano. Que, se eu não me engano, vai ficar mais ou menos aqui. Assim... Sim, não, né? Mas ela está a 90 graus do plano. Ela estaria assim, mais ou menos. Que ela vai fazer 90 graus com essa outra força aqui também. Porque essa outra força está no plano, né? Então nós teríamos essas três forças, né? Só que duas seriam componentes dessa força P, né? No caso, essa aqui seria a normal, essa aqui está a 90 graus do plano, e essa aqui seria a cortante, que está exatamente no plano. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pessoal. Reparem, a questão ela pede para a gente a força normal, né, no membro ABC, que é nesse membro aqui. Então a força normal ela tem que estar a 90 graus do plano. O que seria estar a 90 graus do plano? Imagine que a gente faz um corte aqui, né? E pega exatamente esse negócio aqui, ó. Né? Fiquem imaginando ele, né? Que aqui eu botei até esse desenho milhazinho para a gente conseguir visualizar. A força normal, nesse plano aqui, ele estaria daqui, ó. Daqui dessa ponta aqui para baixo. Tá? E a força cortante ela estaria nesse plano aqui, ó, digamos, ó, nesse plano aqui de encaixe, né? Isso aqui estaria a força cortante, que ela estaria descendo aqui nesse plano, tá?
Então é assim que a gente tem que pensar. E quando a gente vai fazer, né, as tensões e cisalhamentos, que a gente precisa da força cortante, né? Por exemplo, no pino, a força cortante ela está aqui, ó, no pino, né, descendo no pino aqui, tá? Né? Então o que que isso nos indica? Que quando a gente for fazer aqui os cálculos, né, aqui o desenhozinho, né, a gente vai poder representar essa estrutura da seguinte forma. Por quê? Porque aí nós vamos ter a força que ela nos deu, né, de 2.200, né? Aqui nós vamos ter uma força RC, uma resultante que a gente chama de RC, que ela está nesse sentido para cima, porque a gente determinou que está nesse sentido para cima, podia estar para baixo. Tá? Independente do sentido que você adotasse, você ia reparar, né, nos cálculos, né, que se desse negativo, você adotou o sentido errado. Então, aqui a gente adotou esses sentidos aqui por conta disso. Ah, e por que a gente escolheu a força C, não a força A, não no ponto A, né? É porque elas são iguais. Essa força que está aqui, ela sobe para cá. Então, essa força é igual, tá bom? Aí, o que que acontece? A gente tem, né, a força D, né, normal, força Dzinha aqui de resultante, né? A gente adotou o sentido dela para baixo, mas podia ter adotado para cima, do mesmo jeito que eu falei ali, porque se a gente adotar para cima, né, ela nos cálculos ali ia dar negativo, então de qualquer forma ia dar certo, né? Então você diz que o somatório de forças, né, adotando as que estão para baixo como negativo, né, o somatório de forças, ela é igual a zero, né? Fizemos isso. E você diz também que o somatório de momentos no ponto C, né, que é este ponto aqui, é igual a zero. Tá? Você podia dizer que o somatório de forças no ponto D também é igual a zero, ia dar certo também. E a gente está adotando o sentido horário como positivo e o sentido anti-horário como negativo. Aí então você faz esse 2.200, né, vezes o braço de alavanca dele, que é daqui até aqui, né, que é 130. Aqui, ó, 130, braço de alavanca, e tu vai fazer o braço de alavanca também do D pro C, né, que é 250, como tá aqui, tá bom? E aí, então, o RD, que é essa força aqui, vezes o seu braço de alavanca, que é 250, vai ser igual a zero. Adotando o RD como positivo, porque ele está no sentido horário, tá bom? E esse outro como negativo porque ele está no sentido anti-horário, ok? Aí, fazendo isso, a gente vai encontrar esse valor aqui, né, de RD. Aí, substituindo aqui, você encontra o RC, né? Aí, o que acontece? A letra A da questão, ela nos pede o seguinte, ela nos pede a tensão de cisalhamento no ponto A, né? Esse ponto aqui, no pino, né? Aí, o que acontece? Como eu já disse, né, a tensão de cisalhamento, ela é o quê? Imagine que isso aqui é o pino, né? E aí a força passa assim nele. Deixa eu ver se eu consigo desenhar pequenininho. Deu certo. Então a força passa assim nele, passa no próprio pino, né? Em cima do próprio pino. Né? E essa força a gente tem certeza que ela é igual a esse RC. Né? Então eu posso dizer, né, que o RC ele é a força cortante nesse caso. Né? Então pronto, eu vou botar aqui RC, né? Que é o F, que eu chamei de F aqui, né? Para só representar para representar, né? Como é que faz o cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento eu botei F, mas a gente vai usar o RC, né? Então aí a gente coloca o RC aqui em cima e a área do pino aqui embaixo. A área do pino, só para lembrar vocês, é π vezes D, né? D sobre 4. O D ao quadrado, tá? O D ao quadrado. Tá bom? Só para lembrar isso. Aí a gente fez aqui embaixo isso, né? E encontramos nessa divisão esse valor de 47,18, ok? Vamos para a letra B. A letra B ela nos pede o quê? A tensão de cisalhamento no ponto C, né? No pino C. O pino C é esse aqui, pessoal. O que acontece no pino C? Vamos olhar o pino C aqui do outro lado. A gente olha aqui o pino C e repara um negócio. O pino C ele tem duas, como se fosse duas chapas nele, né?
puxando ele aqui para cima, né? Uma aqui e outra aqui atrás, né? Essas duas chapas estão puxando esse pino C para cima, o que significa o seguinte, que a área que é aplicada à força, ela tem que ser dividida por 2, né? Porque nós temos duas chapas sendo puxadas, né? Duas chapas puxando o pino C, o que faz com que nós tenhamos duas áreas sendo puxadas, duas áreas diferentes, né? Então nós vamos ter que pegar e fazer o seguinte, já que são duas áreas sendo puxadas e, né, a gente está analisando o pino C, a gente pode fazer ainda de outra forma, além dessa forma que eu fiz, que eu vou explicar aqui, que é o que? Tu pode dizer o seguinte, desse lado a gente tem RC dividido por 2, e desse outro lado aqui a gente também tem RC dividido por 2. Isso aqui é verdade, né? Independente do que a gente for fazer em seguida, isso aqui é verdade. RC está sendo dividido por 2, porque a gente tem duas barras. Uma barra aqui e outra ali puxando, né? E aí, sabendo disso, né? A gente tem aqui o nosso pino, né? Nosso pino aqui. E aí, o nosso pino, ele, como está sendo de um lado puxando por RC dividido por 2, eu podia botar na fórmula, né? Que é tensão sobre área. O RC dividido por 2 sobre, né, a área desse pino C, a área de C, né? E ao fazer isso aqui, eu vou achar, né, a tensão desse cisalhamento no pino C, tá? Isso aqui vai dar certo, né, também. Só que eu fiz de outro método, que é o seguinte, como são duas áreas, né, como se fossem duas áreas aqui sendo divididas, né, eu coloquei RC, a fórmula, né, que eu coloquei foi RC dividido por 2 vezes a sua área. Você pode ver que é a mesma coisa. Isso aqui vai dar igual a tensão cisalhante em C, né? Isso vai dar igual a tensão cisalhante em C. Tá? De qualquer forma vai dar certo. Ok? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir os valores, né? Para achar essa tensão cisalhante, né? Então, ao substituir a área do pino C, aqui em cima, né, o RC, né, dividido pela área do pino C, pronto, ó, RC dividido pela área do pino C, vezes 2 essa área, né? E você vai encontrar o valor aproximado de 52 megapascal, ok? Aí nós vamos fazer esse aqui de baixo agora. Esse aqui de baixo é o mais complicadinho, ao meu ver. Porque o que é? Ele pede a maior tensão normal nos membros A, B, C. Então ele pede a maior tensão normal nesses membros aqui. Lembrando, o que é tensão normal? Tensão normal, né? Digamos que eu pegue isso aqui, né? E desenho aqui do lado. Vamos desenhando aqui. Aí aqui tem o pino A. Então, pronto. Imagine que isso aqui é esse negócio aqui do A, tá? Eu vou botar aqui, ó. A tensão normal aqui, ela é uma força que está daqui para cá, que é a força normal. E aqui dentro, né, a gente vai ter uma força aqui dentro também. E essa força aqui dentro é a força cortante. Então eu posso dizer que a força cortante é igual à tensão normal, a força normal, quer dizer, força normal. E também eu posso dizer que essa força cortante e força normal são iguais a RC, nesse membro aí que nós estamos analisando. Ok? Sabendo disso, agora eu só preciso achar o local onde é que a tensão ela é a maior, né? Onde é a maior tensão normal nesse membro aí. Para achar isso, eu tenho que encontrar a menor área. E aí eu começo a analisar esses membros, né? Eu começo a analisar esse membro aqui por completo, né? Aí o que acontece nessa análise que eu vou fazer? Olha bem, a gente tem aqui o pino C, né? E nesse pino C, como a força normal ela é sempre
descendo, né, sempre é perpendicular, eu vou conseguir analisar da seguinte forma. Eu vou ter aqui no pino C, vamos fazer uma análise do pino C, né? O pino C aqui. E eu tenho essa área daqui até aqui e daqui até aqui, né? Porque a gente não analisa a área no próprio pino, né? A gente vai analisando essas laterais aqui dela. Aí, se eu for fazer o desenho, vai ficar mais ou menos assim. Pensando que isso aqui dentro, né, essa parte aqui dentro, é o do pino C. E aí a gente pega o tamanho do pino C, que é 6,4 milímetros, que a questão nos deu aqui, ó, e subtrai ele, né, ao valor desse tamanho aqui, que esse tamanho completo, né, ele é 30, que a questão nos deu. Aqui. Se isso aqui é 30, isso aqui embaixo também é 30. Tá? Isso aí também é 30. Aí tu vai encontrar um valor aqui, né, de 20, de qualquer forma, né, vai encontrar o valor aí de 23,6, né, 23,6. O que acontece aqui? Isso aqui é o tamanho dessa dimensão aqui. Essa altura aqui, ele nos deu na questão, que é 6,4. De qualquer forma, quando tu for fazer isso aqui, tu vai reparar um negócio. 6,4 vezes esse 23,6 dividido pela força, só que aqui a força ela é dividida por 2, né? A força aqui ela é dividida por 2 nesse caso, porque a gente tem duas barras, né? Então tu vai encontrar RC, né, que é aquela força lá, dividido por 2. Ao fazer isso aqui, tu vai reparar aqui que não é um dos pontos onde tem a maior força, a maior tensão normal. E aí tu começa a analisar outros pontos nesse entorno aqui, né, nessa parte aqui. E tu vai direto para o ponto A, né? Aí tu faz esse mesmo desenho para o ponto A. Aí tá feito aqui o desenho para o ponto A. Ó. Puxando daqui para cá, a gente tem um desenho no ponto A. No ponto A, a gente tem esse desenho aqui, né? Aí o que acontece? Esse desenho aqui, ele nos indica um negócio, né? A mesma coisa do outro, né? A gente tem aqui o espaço de 9,5, só que aqui, eu esqueci de dizer, né? Só que aqui os tamanhos são diferentes, né? Aí, na questão ela diz, né, que aqui a gente tem o pino, que ele é 9,5 de diâmetro, tem essa altura aqui, que ela é 9,5 também, e tem essa distância aqui, que ela é 30, ainda continua sendo 30. A força normal ela estaria como assim, ó, para baixo, para baixo, ok? E aí o que acontece? A gente vai descobrir a área desse espaço. Ao descobrir a área, né, a gente vai ter essa formulação aqui. E ao fazer isso, a gente substitui aqui, ó. Ao substituí-lo, nós vamos encontrar esse valor de 17,2. Aqui eu quero fazer um adendo, que essa aqui é a parte mais difícil da questão que a gente fez. No entanto, reparem uma coisa. Pensem comigo, como é que eu vou saber onde é que tem a maior força normal? Né? Onde é que eu vou saber onde tem a maior força normal? É só vocês pensarem da seguinte, onde é que tem a maior tensão normal, né? Tensão normal é igual a força, que eu vou chamar de N, né, que é normal, sobre a área. O que acontece? Onde tiver a menor área, terá a maior tensão, terá uma tensão maior. Isso também é verdadeiro se a gente tiver uma maior normal, teremos uma maior tensão também. Então, reparem, onde tiver a maior área, a menor área e a maior força, é onde vai ter a tensão normal, onde vai ter a maior tensão normal. Então, tu podia aqui olhar e já analisar. Cara, aqui a área ela é dividida por 2, porque eu tenho um espaço lá do outro lado. Então, provavelmente, aqui não tem a maior tensão normal. E também, aqui a área ainda é maior, porque esse pino aqui, né, ele é menor do que esse pino aqui de cima, né. Então, aí tu vai saber disso, que essa área aí, por ela ser menor,
Então ali não vai ter, por ela ser maior, né, essa área, tu vai saber que aqui não tem a maior tensão normal. A maior tensão normal, ela provavelmente ficou lá em cima. E isso é verdade, né? Quando tu for fazer os cálculos, tu vai ver que a maior tensão normal, ela tá nesse pino A, né? E aí, por isso, né, que a gente faz dessa forma aqui. Eu demorei muito para entender essa parte, eu também acho que vai ser um pouco complicada para vocês, mas eu tentei explicar da forma que eu entendi, tá? E aí nós temos essa letra D aqui, que é simples, né? Que ela pede a tensão de cisalhamento média, né, na superfície colada em B, né? Aí o que acontece? A superfície colada em B, ela é essa superfície aqui, ó, né? Ela é essa superfície que foi colada aqui. Pronto. Aí o que acontece? Nós vamos descobrir, né, a tensão nessa superfície. A gente sabe que a área dessa superfície, né, a área dela, é quanto essa área? É esse 30 aqui, vezes o 45, que é essa distância daqui até aqui, vezes 2, porque são duas áreas. É uma aqui desse lado e outra do outro lado, né? Então, é por isso que a gente vai multiplicar por 2. Então, é como tá aqui, ó. 30, né, que é aquela distância daqui até aqui. 45, que é a altura, né? Seria a altura assim. E 2, porque são dois lados, né? Tem um lado aqui e tem outro lado lá atrás, né? E a força ela continua sendo a mesma, porque, né? Eu já expliquei várias vezes, mas a força ainda é a mesma que aplica nessa parte aqui, né? Dessa estruturazinha. E aí nós vamos encontrar esse valor aqui. Sei que ficou um pouco grande, né, o vídeo, pessoal, mas eu acho que deu para explicar direitinho, né, o que foi feito, né, e tentei explicar bem a disciplina aqui nessa parte, porque sinceramente questãozinha chata, mas é uma questão legal.